Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, hoje nós vamos falar de uma pessoa magnífica, né? Então não poderia falar assim com todo esse prazer do mundo, com toda essa vontade, o nome de Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis, ele é tão presente na nossa realidade, né? Ele sempre foi considerado o nosso maior escritor da literatura brasileira e ainda hoje lembrado, né? Então, vale ressaltarmos, antes de começarmos a falar sobre o Machado de Assis, tamanha sua importância que eu acho que vocês viram noticiários dessa semana, que uma das obras, né, na verdade a obra que marca o início do chamado realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrita em 1881, ela foi reeditada nos Estados Unidos e em menos de 24 horas foi esgotado, né? Então essa edição ela foi totalmente esgotada. E é interessante porque os críticos, né, americanos, eles colocam Machado de Assis como alguém muito vivo, né, que faz um trabalho, que fez, né, um trabalho com assuntos ainda hoje comentados, assuntos discutidos, assuntos que tiveram reflexo e ainda vão ter por boa parte da nossa história. Né? Então, é tão importante que vocês vejam que uma outra literatura, a literatura americana, né, teve uma resposta tão positiva a uma reedição de uma das maiores obras do nosso magnífico Machado de Assis. Bom, vamos então começar a falar um pouquinho da sua vida. Machado de Assis, ele nasce em 1839 e ele vive no Rio de Janeiro. Ele morava no Morro do Livramento e sempre viveu, né, não saiu do Rio de Janeiro, então ele viveu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, tudo bem? Então, ele tinha uma visão muito forte daquilo que ele escrevia. Seus maiores romances, né? Então, ele escreveu, ao todo foram 10 grandes romances, tá? Mais de 200 contos, e escreveu crônicas, peças de teatro, poesia, que poucos conhecem a poesia, esse lado do Machado de Assis, mas que nós também vamos falar, tá? E essa ambientação sempre foi muito marcada lá no Rio de Janeiro. Ele vem de uma família pobre, tá? Então ele é um mulato. Então o pai dele, né? Os pais, eles chegaram a ser escravos, mas já tinham carta de alforria, né? Então tinha uma vida um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo, né? Tinham toda aquela dificuldade. Então a mãe era lavadeira e o pai era pintor de parede. A mãe morre muito cedo, se não me engano, ela tinha 36 anos e ela morre de tuberculose. Então, muito cedo, a mãe deixa o Machado de Assis. O pai de Machado, ele se envolve com outra mulher e aí tem aí algumas histórias que falam que o Machado não se dava bem, né, com essa outra mulher do pai e tal, e depois o pai acaba morrendo também, tá? Então ele se intitula órfão e ele vai em busca aí do grande sucesso da vida dele, tá? Então ele vai atrás de ser alguém importante. Ele trabalhou como tipógrafo aos 16 anos, tá? Então muito cedo ele trabalha. Ele foi inclusive tipógrafo de um grande escritor, né? Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias. Então ele tinha uma relação também com ele.
E logo ele foi, né? Ele não tinha grandes estudos de formação, mas ele foi crescendo, né? Ele tinha um grande interesse em aprender e aí nesse jornal ele começou a trabalhar num jornal e nesse jornal ele já foi conseguindo, né, ser alguém de destaque. O primeiro poema dele foi publicado em 1855, tá? E depois, né, com essa relação que ele teve no jornal, ele passa a 1869, ele trabalha no Ministério da Agricultura. E quando Machado passa a trabalhar no Ministério da Agricultura, isso vai refletir bastante. Por quê? Porque ele era responsável, primeiramente, em cuidar da parte da escravidão. Então, a abolição que estava prestes, né, a ser de fato concretizada. E Machado, ele tem uma visão, ele sempre teve uma visão tão além que ele conseguia ver e ele falava: a abolição de fato virá, mas nada, né, de fato acontecerá nessa sociedade. Então ele já enxergava, né, que aquilo viria no papel somente, mas que aquilo iria demorar muito para de fato ter um reflexo na nossa sociedade. E isso, gente, a gente vê até hoje, né? Quando a gente vê essas questões racistas que acontecem, fica isso tudo muito claro, né? Que aquilo foi muito de papel e que hoje as pessoas, os negros, ainda sofrem muito com relação a isso. Então, o Machado sempre teve essa visão além do seu tempo. Tudo bem? Outra coisa que é muito importante foi quando ele conheceu o amor da sua vida, né? Até coloquei que é um nome tão extenso aqui: Carolina de Augusta Xavier Machado de Assis. Essa é a mulher do Machado. Eles se casaram em 1869, tá? Eles se casaram, desculpa, em 1869. Quando eu falei que ele participou do ministério, foi em 1874, tá? Então, só consertando isso. Em 1869, eles se casaram e viveram 35 anos juntos. A Carolina foi uma pessoa muito importante na vida do Machado de Assis. Uma portuguesa que ela acabou vindo para o Brasil, tá? Ela foi para o Rio de Janeiro e lá ela conheceu através de amigos em comuns o Machado, tá? Onde que eles se apaixonaram, mas uma pessoa extremamente culta. E é engraçado que tem alguns relatos que dizem que a Carolina, ela, inclusive quando o Machado estava, né, criando seus romances e saía por algum motivo, ela ia lá, lia e até às vezes dava continuidade naquele romance. E quando o Machado voltava, ela até comentava: olha, Machado, essa personagem é muito cruel, né? E fazia os comentários dela. E ela tinha um conhecimento, né, literário muito grande, então ela ajudou positivamente Machado de Assis, certo? Essa mulher foi tão importante na vida dele e ele morria de medo de perder a Carolina. Eles tentaram ter filhos, ela não conseguiu, tá? E eles adotaram uma cachorrinha. E essa cachorrinha vai ser aí a referência deles, né? Então ela fica muito próxima ao Machado de Assis. A Carolina, ela falece, tá? Ela tem um câncer no intestino e ela vai falecer exatamente 4 anos antes de Machado de Assis. Então ela falece em 1904, tudo bem? E aí reflete demais na vida do Machado de Assis. Ele é uma pessoa que ele não consegue superar essa perda, ele fica recluso durante esses anos na casa dele, né? Ele vai falecer 4 anos depois e falam que era uma úlcera que ele tinha na boca, tá? Que fez com que agravasse todo um quadro dele,
que já vinha de faz tempo, né, gente? Porque se vocês já leram alguma coisa sobre Machado, deve ter visto que Machado era epilético, tá? E isso provocava até foi que desencadeou uma gagueira nele. Então, além de epilético, mulato, gago, né? Então ele tem assim todo um estereótipo que não seria reconhecido nunca, né, por seus feitos, e foi uma pessoa de tamanha importância, de uma visão assim absurda de uma sociedade do século XIX da época, que reflete e traz elementos importantíssimos para a gente, né? E isso vai durar por muito e muito tempo, tá? Mas por que tudo isso? Porque alguns acontecimentos acabaram fazendo com que Machado ele mudasse um pouco a sua visão da vida. Quando Machado começa a desenvolver a epilepsia, tá? Então com 40 anos ele vai se isolar em Friburgo, tá? Ele se isola lá e é exatamente nesse isolamento dele que ele muda, né? Algumas visões, tá? Ele passa a ter visões diferentes. Tanto que a obra do Machado de Assis, ela é dividida em duas fases, tá? Então é a primeira fase que poucos conhecem e que eu vou falar com vocês, e a segunda fase que é a fase marcante, né, do movimento que a gente diz movimento realista, né, que dá início ao realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E entra aí uma sequência de romances que são romances assim exemplares, né? Então nós temos Dom Casmurro, nós temos Quincas Borba, tudo bem? Então assim, essa reclusão foi importante para ele para ter um pensamento um pouquinho diferente. E vocês vão ver que pensamento. Um pensamento que fez de Machado ser diferente numa primeira fase da vida dele e depois numa segunda fase. Tudo bem? Outra coisa, perder 3 grandes mulheres da sua vida mexeu muito com o que a gente pode dizer que é a religião, a visão da religião para Machado de Assis. Muitos dizem que Machado de Assis era extremamente cético. Machado de Assis, ele não acreditava em nada. O Machado de Assis, ele não falava de Deus. Não é isso que acontece, nós vamos ver. A primeira fase dele é recheada, tá? Com esse catolicismo, com menção sim a Deus, menção sim a anjos, né? Uma visão católica muito aflorada. Então, ele é batizado na Igreja Católica, embora ele não tenha tido não tenha sido um católico fervoroso, mas ele foi sim, ele tinha uma paixão pelo Santo Agostinho absurda, tá? Então ele tinha essa crença no Santo Agostinho muito forte. E nessa primeira fase nós vamos ver o que ele cita, tá? Quando a gente passa para uma segunda fase de Machado de Assis, ele já perde, tá? Ele perde essa essência religiosa dele. Por quê? Então, assim, vários são os acontecimentos. O perder 3 mulheres importantes da sua vida, que no caso você tem a Maria, que era a única irmã que ele teve e que morreu com 4 anos, tá? Ela morre de sarampo. Depois a avó, né? A madrinha dele, que é a Dona Maria José, tá? Que também morre de sarampo, ela morre com 75 anos, e a mãe dele, né, que nós falamos que é a Maria Leopoldina, que morre de tuberculose com 36 anos. Então, assim, essas perdas poderiam fazer com que a gente pensasse que Machado
deixou de lado um pouco essa religião, essa crença católica. Mas ao mesmo tempo, vejam que interessante, quando a Carolina faleceu e depois quando ele estava próximo à morte, amigos próximos que estiveram lá com o Machado, deixaram registrado que o Machado, ele no finalzinho mesmo da sua vida, ele agradece por estar morrendo e ir ter esse contato, passar a viver novamente com o grande amor da vida dele. Então percebam que por mais cética, né, que essa segunda fase dele vai ser, ele demonstra aí no final da vida dele ainda alguma coisa bem próxima aos ideais católicos, essa ideia de ressurreição, de viver com a grande mulher da vida dele. Tudo bem? Talvez, né, a gente possa discutir e possa pensar que ao entrar em contato com a sociedade, porque assim, o Machado, ele esteve muito nos extremos, então assim, ele vem de uma família muito simples, ele vai conquistando as coisas, né, e se torna uma pessoa de tamanha importância. Ele também foi o fundador, para quem não sabe, da Academia Brasileira de Letras, né, e ele pôde perceber, visualizar vários acontecimentos, uma relação social existente naquela época que o tornava descrente. Então, assim, uma visão da burguesia mostrando assim, essa burguesia é uma burguesia que vive de aparência, tá? Uma burguesia muito presa a estar se importando com esse ideal de aparência, tanto que ele fala que essa burguesia ia às missas não por conta da missa em si, mas ela ia à missa para poder colocar joias, poder se vestir bem e para ter aquele padrão social importante, né? Então aquela burguesia que tanto ele classificou como uma sociedade, uma parcela da sociedade fútil, vazia, tudo bem? Então, ele, por perceber e ter esse olhar da sociedade, isso fez com que ele começasse a ver essas relações sociais tão deturpadas, né? E isso acabou influenciando nessas duas visões que Machado acabou tendo em vida, tudo bem? Muitos falam, e aí o que eu coloquei, né, três colocações super importantes, que falam que Machado, ele é um observador agudo da vida brasileira. Então, ele consegue falar, né, ele conseguia ver aquilo e colocar no papel como uma crítica social, mas uma crítica social, gente, com humor absurdo, com uma ironia guardada aí, de uma forma assim muito particular dele, certo? Outra coisa, ser classificado como homem de seu tempo e de seu país, e cético com relação ao progresso. Então, ele conseguia ver nessa sociedade, esse tempo no qual ele vivia, colocar no papel, mas de qualquer maneira não acreditar, né, que a sociedade em si iria melhorar, que as coisas de fato. Então, assim, acontece a abolição, ok, aconteceu a abolição, mas aí, para passar do papel para a vida, isso vai levar muito tempo, e é o que nós vemos hoje. Tem um documentário extremamente importante que chama Machado, um mestre na periferia do capitalismo, tá? E por que eles colocam, né, grandes críticos literários, estudiosos como Roberto Schwartz, Alfredo Bozzi, por que eles colocam Machado como esse mestre na periferia do capitalismo? Porque ele conseguia enxergar essa parte periférica,
né, essa parte menos favorecida e conseguia enxergar o que essa sociedade capitalista acabava fazendo o quê? Acabava influenciando, né? Acabava de fato trazendo como consequência para essa periferia. Então isso tudo é um olhar muito forte do Machado de Assis. Tudo bem até aqui, gente? Bom, vamos pensar agora nessa primeira fase de Machado, né? Então, quando a gente fala nessa primeira fase de Machado, eu posso colocar com a presença dos romances convencionais. Gente, e aqui poucos conhecem o Machado dessa época. Poucos pensam no Machado antes de Memórias Póstumas, tá? Ele trabalhou com Ressurreição, que foi esse primeiro grande romance dessa fase, e era um romance muito preso, tá, aos romances do movimento literário chamado romantismo, aquele romance mesmo convencional, tá? Então ele tinha aquelas características bem convencionais, certo? Então aqui ele tinha um pacto com a sociedade. Se depois ele denuncia essa sociedade, ele vai mostrar essa burguesia, né? Essa burguesia de fato, uma burguesia inútil, uma burguesia falida. Aqui não. Aqui ele não tinha a intenção de criticar, mas ele tinha apenas a intenção, tá, de mostrar, que a gente fala que é uma visão edificante. Ele era parceiro, ele mostrava a sociedade da época, tá? Não com essa visão crítica, isso que é muito importante. Tudo bem? O narrador dessa época também é um narrador em terceira pessoa. Gente, quando Machado apresenta aquele narrador em primeira pessoa, que a gente vai falar depois na segunda fase, e a importância que aquele narrador em primeira pessoa traz para o romance, aí a gente percebe que esse narrador em terceira pessoa é um narrador proposital, porque ele fica, né, numa situação muito confortável. Então ele não tem aquela ideia de crítica, aquela ideia, né, de pensar, de repensar aquilo. Foi nessa época também que nós tivemos grandes sonetos, grandes poesias do Machado de Assis. E eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá, dá uma respirada, vocês tirem um print aqui dessa lousa e a gente já volta com o Machado ainda na primeira fase. Vamos lá! Bom, então vamos lá. Primeira fase de Machado. Tá? Então, Machado ainda é muito preso àquele romance romântico, tá? Com as características ainda própria desse romantismo, né? Então, assim, aquele sentimentalismo, sim, exacerbado, forte, notório, presente nas suas produções. Além disso, aquela sociedade ainda não apresentada de maneira crítica, mas apresentada apenas da maneira como ela é. Tudo bem? Para aqueles que não conhecem a parte da poesia de Machado, então olha, a primeira poesia dele, que foi publicada, tá, no Marmota Fluminense. Então olha aqui um trechinho dela, ele fala assim: chama-se a vida um martírio certo, em que a alma vive se morrer não pode. É crer que há vida para o arbusto seco, que as folhas todas para o chão sacode. Pessoal, é um sentimentalismo aqui muito grande. É a ideia, inclusive, tá, de vida, de morte, tá? Da alma. Olha o ideal religioso presente aqui no Machado de Assis. Muitos falam que o Machado de Assis, ele tem tanto as características realistas, como ele tem aqui de um romantismo, como ele vai ter características simbolistas, impressionistas, ou seja, o que nós chamamos de
sincretismo estilístico dele. Então, tudo que é sincretismo é quando aquelas ideias se misturam, né? Então, sincretismo religioso. Então, quando você tem várias religiões trabalhadas lá, sincretismo estilístico do Machado de Assis. Então, ele consegue trazer, embora seja consagrado no realismo, ele consegue trazer essas diferentes visões também, certo? Vou ler aqui um trechinho para vocês. Quando a irmã dele morreu com 4 anos, ele escreveu, né? Então, um poema dedicado à irmã e o título é Um Anjo, tá? Aí ele coloca a memória de minha irmã. Então, ele põe assim, ó. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Percebam esse sentimentalismo, essa visão religiosa presente. Então, ele tem, nesse primeiro momento, isso tudo muito marcado. Há também um poema que eu trouxe para vocês, que aí é um soneto, tá? Quando o grande amor da vida dele morreu, né? A Dona Carolina. Ele escreve um soneto e esse soneto que ele escreve por conta da morte da Carolina, ele é um dos mais, né? Alguns críticos falam que é um dos mais bonitos da literatura. Então, vou ler para vocês, ó. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venha e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs-se o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados, da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. E aqui, gente, tem, você fala, mas depois o Machado, ele não, numa segunda fase, ele não estava preso a outros valores e de repente, diante da morte, você vê que volta, né? Então, Machado, ele volta com um sentimentalismo muito forte, consegue entender por que esse sincretismo estilístico dele. Então, ele volta até com o conceito que a gente tinha falado a respeito da formação religiosa. Se antes ele tinha, de fato, desacreditado, né? Aqui, diante da morte dela, ele passa a mostrar que sim, que ele tem algumas esperanças ligadas a uma religiosidade. Então, que o faz, né, não ser tão cético assim com relação a isso. Tudo bem com essa primeira fase? Então vamos lá, um print e aí vamos passar para a segunda fase, a mais importante do Machado de Assis. Bom, antes de começarmos essa segunda fase tão importante na vida de Machado, vamos falar das características gerais, né? Que muitos já conhecem, isso é relevante e muito marcada nessa segunda fase dele. Bom, primeiro ponto é a burguesia, né? Então, nós já falamos que por Machado de Assis ser um homem com uma visão muito diferenciada, né? Aquele fato dele conseguir, né? Ver aquela sociedade que está sendo deixada de lado e aquela sociedade anata, que é a sociedade burguesa, né? De uma forma tão fútil, uma forma tão, né? O que essa sociedade faz de fato? O que essa sociedade é importante para quê? Né? Essa sociedade está aqui para quê? Né? Então, esses questionamentos que ele faz, isso faz com que esse ideal que a gente fala de cristão
se anule até nessa própria burguesia que ele vai mostrar. Então, o que nós tínhamos já dito, que é aquela ideia, o cristão vai na igreja não para rezar, não para estar próximo de Deus, mas vai para mostrar, né, como faz parte da burguesia, ele tem que mostrar o seu luxo, ele tem que mostrar joias e, né, afirmando cada vez mais essa futilidade, né, essa sociedade vazia. Tudo bem? Então, além dessa burguesia, nós temos a visão da mulher, tá? Então, o Machado, ele apresenta essa mulher de uma maneira muito diferenciada. Então, assim, ela é colocada dentro de preceitos católicos, tá? Mas é uma mulher que ela vai trair. E essa traição, é engraçado que essa traição vai levá-la ao ridículo e ao sentimento de culpa. Então você tem a traição, né, a sensação do ridículo e o sentimento de culpa aí muito forte. E por que isso de fato acontece? Culpa das relações humanas. Porque as relações humanas, né, essa traição de fato, porque a relação humana está muito marcada numa relação de interesse. Então, assim, a minha filha vai casar com aquele rapaz porque aquele rapaz vem de uma boa família, vai tornar a minha filha uma mulher da sociedade e tal. Isso faz, e nós já falamos em outras videoaulas, isso faz essa mulher uma mulher que sentimentalmente ela é muito vazia, tá? Mas não tira esse sentimento de culpa dela. Tudo bem? Além disso, nós temos o que? O que já falamos também, que é ele colocar de fato, mostrar esse segundo reinado, né? Mostrar o Dom Pedro II, o Rio de Janeiro como a capital do império, tá? Essa ideia da traição que nós acabamos de falar. A conversa que ele tem com o leitor, gente, é algo extremamente marcada no Machado de Assis. Então, assim, durante os romances, mesmo um romance em terceira pessoa, que nós vamos ver numa próxima análise, tá? Que é um livro que cai na FUVEST ainda, que é o Quincas Borba, ele apresenta um romance em terceira pessoa, mas ao mesmo tempo lá no meio, ele aparece como primeira pessoa para poder falar com o leitor, tá? E é uma conversa com o leitor que trabalha com uma ironia, com um certo humor que é típico do Machado de Assis, tá? Bom, além disso, ele trabalha com o mundo interior e psicológico. Então, assim, ele vai mostrando o que essas personagens, né? O que uma relação falida socialmente vai trazer para essa personagem interiormente, né? Então, quais são os danos que isso vai trazer? Tudo bem? É o que nós vamos ver que traz em Dom Casmurro, que traz no Brás Cubas, tudo bem? Bom, além disso, nós temos o niilismo, né? Então, quando a gente fala em niilismo, é um pessimismo exacerbado. É a ideia de anulação, de nada dar certo. Então, assim, aquele burguês, ele existe, ele não precisa trabalhar, ele tem uma vida confortável porque ele vem aí herdando, né, numa sociedade, né, de pais, avós, então ele tem assim, e isso faz dele uma pessoa internamente, uma pessoa que ele não consegue grandes conquistas em vida, tudo bem? A metalinguagem e digressões, isso daqui também é bem próprio do Machado. Quando a gente fala em digressão, é quando no decorrer daquela narrativa, de um tempo que está sendo apresentado, esse tempo ele vai fugir daquilo. Então, ele vai voltar ou ele vai lá para frente, tá? Então, a digressão é num certo momento de uma narrativa de uma parte linear, né? Que provavelmente está seguindo numa certa cronologia, ele vai fugir daquilo. E aí, tanto que ele aparece até muitas vezes também com a ideia do flashback. Tudo bem?
E a metalinguagem, então que ele faz uma conversa, né? Então a metalinguagem é ele conversando com ele mesmo. Então sempre aquela ideia, o que é metalinguística? É a linguagem falando da própria linguagem. Trouxe um trechinho aqui para vocês perceberem, tá? Essas características do Machado. Então vamos lá. É de Memórias Póstumas de Brás Cubas e ele fala assim: começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo. Porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Olha ele conversando com o leitor aqui. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então, o que ele tem aqui, né? Ele para, né? Ele vai falar da própria construção, né? Do seu romance, então ele vai fazer essa parte da metalinguagem, ele vai conversar com o leitor e colocando sempre essa parte do humor, né, esse sarcasmo dele de uma forma muito brilhante. Então, isso é Machado de Assis, segunda fase. Tudo bem? Um tempinho para vocês tirarem um print e aí a gente começa a falar dos grandes romances de Machado de Assis. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar dos grandes romances de Machado. Essa segunda fase, então, ela é marcada inicialmente, tá, pela publicação de papéis avulsos, que tem um gênero cômico fantástico. Olha aqui novamente aquele sincretismo de estilo do Machado. Então, só para vocês terem uma ideia, um dos contos que está dentro do Papéis Avulso chama Sereníssima República, né? E o padre é um padre que vai contar sobre a vida política entre duas aranhas, tá? Então, só para vocês perceberem essa parte fantástica embutida aí no Machado. E vários contos que depois surgiram com tamanha importância, né? Então, acho que muitos devem se recordar e já terem lido A Cartomante, se não, deixo aí minha sugestão de leitura. E na Cartomante tem um misticismo, uma falta de crença que vai nos fazer duvidar daquela religiosidade do Machado, que depois que a gente vai indo buscar, indo ver que existia de fato assim, né? Porque Machado, o que ele apresenta na Cartomante? Ele apresenta um triângulo amoroso, isso é muito marcado no Machado, né? E nesse triângulo amoroso tem a busca por uma cartomante, né, que dá nome ao conto, e se essa cartomante de fato ela consegue prever o futuro e se ela consegue ver a vida desses amantes, uma vida como algo positivo, se vai dar certo ou não. Então, a princípio, a mulher, a Rita, ela vai procurar uma cartomante, o seu amante, né, que era o melhor amigo do marido dela, ele condena essa busca, né, por uma cartomante. E no final, que ele não sabe se o marido descobriu, se não descobriu, ele próprio vai à cartomante. E a cartomante acaba o tranquilizando, fala, não, vai dar tudo certo, né? Você vai ficar com a Rita e tudo vai se concretizar, esse seu melhor amigo vai sumir, tal, tal, e não é o que acontece. Tanto que os dois
acabam mortos. E aí mostra, né, que não, ele até fala o que será que há, né, entre o céu e a terra. E deixa bem claro que a cartomante não sabia de nada, né? Então essa busca por uma outra, por um misticismo de fato, que é a ideia da cartomante, Machado esculacha nesse conto dele. Tudo bem? Bom, vamos lá. O que nós temos? Memórias Póstumas de Brás Cubas. 1881, que marca, né, o realismo no Brasil. E aí, gente, nós temos essa obra maravilhosa, né, uma obra que mostra Brás Cubas, que é o típico, né, burguês que herda, né, uma vida confortável, né, em decorrência aí de herança familiar, e que ele não tem necessidade nenhuma em vida de trabalhar, né? Ele já tem tudo o que ele quer, mas o que acontece, né? Ele morre e quando ele morre, ele tenta falar, calma aí, por que eu morri agora e de fato não conquistei nada na minha vida? Então já começa de uma maneira extremamente diferenciada. Então ele fala, né, ele até fala, trouxe aqui para vocês, né, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então vai começar exatamente, né, ele que morreu, e aí ele vai parar e vai falar, olha aquela ideia do digressão, flashback do Machado. Não, calma, eu vou voltar agora, eu tô morto, mas agora eu vou voltar lá a partir da minha infância, e eu vou ver o que aconteceu comigo para de fato eu não ter, né, ter tido essa vida aí de niilismo, de anulação, né, desse profundo pessimismo, né, que se transformou a minha vida. E ele abre a obra assim, ó: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, ele já tem uma ironia aqui, né? Ele já tem, de fato, um humor que só essa conversa que ele tá tendo. Lembram que a gente tinha comentado daquela ideia de escrever, usar o narrador em primeira pessoa? Aqui a gente tem o narrador em primeira pessoa. Esse narrador em primeira pessoa, ele muda muito a perspectiva de leitura de um romance. Porque quando você coloca um narrador em primeira pessoa, é o que ele acha, o que ele está pensando, né? Então é a maneira como ele vê a vida. Então, às vezes, ele acaba até te conduzindo a algo que não necessariamente possa ser aquilo. E ele fala, né, o Brás Cubas, escrevo com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Galhofa, para quem não sabe, é quando você faz uma certa... ser galhofista é tirar um sarro, tirar um barato. Então ele está falando assim, eu né, escrevo com esse meu humor que eu tenho aí escondido, mas ao mesmo tempo com a minha melancolia, com a minha tristeza. Então ele é um burguês, gente, que ele não dá certo em nada. Ele não consegue o grande amor da vida dele, que é a Virgília, né? Ele tem aí vários romances paralelos de mulheres da vida que acabam se preocupando apenas com o dinheiro que ele tem, mas não com sentimento, não por nutrir nenhum sentimento. Ele tenta uma vida política, ele não consegue. Tudo que ele vai tentando, ele de fato, ele não concretiza. Então ele é assim, ele é capricho, vai mostrando os seus caprichos que ele vai tendo ao longo da vida, né? E são caprichos decorrentes dessa herança burguesa que ele tem. E aí, por fim, ele tenta, inclusive, ele tenta ter filhos, né? E ele não tem, mas depois ele até agradece, ele fala assim, ainda bem que eu não tive filhos, porque eu não tenho nenhum legado para deixar para nenhum deles, o que eu vou deixar de fato, o que aconteceu na minha vida de importante? E a última tentativa, que ele tenta criar uma medicação que é chamada emplasto, ele
nessa tentativa de criação, e um dia ele deixa a janela aberta, bate um vento, tal, ele acaba pegando uma pneumonia e morre. Então, para vocês perceberem, né, que foi um nada, uma vida, né? Então aqui, olha quanta coisa a gente trabalha aqui de Machado, segunda fase. Então é um retrato dessa burguesia falida, né? Desse enredo basicamente de banalidade, de uma vida banal. Ele trabalha a ideia da sociedade escravocrata, porque quando o Brás Cubas ainda ele é pequeno, ele tem, né, ele faz um escravo, um negrinho da fazenda do pai dele, ele monta nesse escravo e faz ele de cavalinho, né? Então mostra ainda esse retrato, aquela visão que Machado tinha e que nós já comentamos. E aí, né, é tudo tão banal, tudo tão sem importância, e é assim que acaba. Então ele vai tentar, então ele usa da ironia, ele usa da conversa com o leitor, em todo momento ele vai conversando, ele usa dessa ideia, dessa burguesia, né, de mostrar essa relação e essa banalidade, né, que foi construída em torno dessa sociedade, dessas relações sociais, de uma maneira ímpar, tudo bem? Aí depois nós vamos, né, vou pular o Quincas Borba, que é de 1891, e por que eu vou pular? Porque nós vamos ter a próxima videoaula só do Quincas Borba, porque é uma obra da FUVEST, tá? E vamos falar do Dom Casmurro. Bom, antes, gente, queria deixar também uma indicação aí de uma música magnífica, que a Zélia Duncan, embora não seja a letra dela, ela canta, que chama Capitu. Escutem, gente, é uma letra bárbara, né? Que a Capitu, quem não conhece Capitu, né? Olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Os olhos de ressaca. Aqui nós temos a mulher, né? Do Machado de Assis. Então, aquela mulher que ela tem, gente, ela tem um poder que é dela. Na obra passada, eu não falei no Memórias Póstumas, a gente tem a Virgília. Então a Virgília, ela guarda dentro dela, né, um carisma, algo assim muito que acaba envolvendo o Brás Cubas. E é o que acontece aqui. Aqui a gente tem o mais famoso triângulo amoroso, né, gente? Então a gente tem a Capitu, vou colocar aqui para vocês, né? A Capitu, o Dom Casmurro, que é o Bento Santiago. E nós temos o grande amigo dele, que é o Escobar. Vou colocar aqui o Ezequiel, porque é o filho dos dois, tá? Ezequiel. E o que acontece, né? Aqui a gente tem, eles eram amigos de infância, né? O Bentinho, o Escobar e a Capitu. Bom, o Bentinho foi estudar para ser padre, Escobar, aí eles se desencontraram, depois voltaram novamente a se encontrar mais tarde, quando o Bentinho já estava casado com a Capitu. E assim, é uma prosa culta, né? E totalmente elegante, porque nós temos um narrador também em primeira pessoa, que é o Bentinho. E o Bentinho, ele é extremamente, gente, ele é extremamente fino, ele é um retrato de um burguês culto, elegante, de uma pessoa assim que, né, que muito estudada. O que acontece? Ele também começa a contar essa história quando ele já está lá no final da vida dele. Então, quando ele já, né, mandou a esposa dele embora, porque ele manda a esposa para a Suíça, ele manda ela embora, o filho também vai junto, ele passa a ver o filho só depois, no final da vida dele, novamente, a Capitu morre, e ele tá lá escrevendo e tentando tirar aquele sentimento de culpa, saber se de fato a Capitu o traiu ou não com o melhor amigo dele, Escobar.
E ele jura, né? E aí, durante a narrativa, por ser uma narrativa em primeira pessoa, ele vai apontando, né? Ele vai não deixando dúvida que de fato a Capitu traiu. Então, ele vai mostrando um olhar a mais que ela tem com relação ao Escobar. Ele lembra que no enterro do Escobar, a única que chorou copiosamente foi a Capitu. Ele olha para o filho dele e vê traços da fisionomia do seu melhor amigo. Então, ele é uma pessoa. Aqui é um trabalho psicológico muito forte, né? Do que aquela pessoa, a culpa que ele vai tendo dentro dele, né? Será que de fato ele fez o que deveria ter sido feito? Ou será que ele desgraçou a vida da mulher e do filho sem ter razão, né? Muito além do que a gente discutir, e todos discutem muito, ai, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Em vários momentos da vida, tem momento que a gente lê e acredita que traiu, tem momento que a gente lê e não traiu. Ah, por que, professora, não traiu? Ah, talvez pelo fato de ser uma narrativa em primeira pessoa e ele está conduzindo da maneira que ele quer, certo? Se fosse uma narrativa em terceira pessoa, você teria uma pessoa de fora que deixaria muito mais claro se essa traição de fato ocorreu ou não. Tem aí várias teorias, né? Alguns falam que o Bentinho era apaixonado pelo Escobar, que tinha uma relação homossexual, surgiu de tudo, né, gente? Mas o que é mais importante nessa narrativa e que ninguém pensa de fato é essa ideia da culpa, né? Então você pensa assim, por que um cidadão, né, que é tão culto, que é uma pessoa tão, né, tão importante socialmente, ele tá querendo nos convencer que a mulher dele o traiu com o melhor amigo, né? Então, assim, ele é o retrato de uma sociedade tradicional, sim, patriarcal, sim, tá? Mas que esse autoritarismo que tá muito aqui no Bentinho acaba mostrando uma civilidade que é impecável dele. Então, o mais importante de saber, né, de ficar sabendo se traiu ou não, é saber por que ele quer nos convencer a respeito disso, né? Por que ele quer deixar isso claro, né? Porque uma pessoa numa posição social que ele se encontra, né, de uma maneira tão impecável, quer mostrar isso pra gente. Então, essa resposta, né, ela não é respondida, mas sempre foquem mais nessa relação, tá? Nessa ideia em cima do Bentinho, né? Dessa sociedade, dessa relação social existente aqui, e a gente querer, né, entender o porquê isso acontece. Então, no final, o Escobar já tinha morrido, o filho, depois ele acaba morrendo mais tarde, a Capitu morreu e ele fica lá, né, desesperado e querendo saber se o que ele fez foi certo ou não. Essa que é a essência da obra. E só para a gente terminar, né, não esquecer de falar dos olhos de ressaca. Então, sempre quando a gente fala da Capitu, esse olhos de ressaca é naquela ideia, gente. A ressaca é algo, o que é a ressaca do mar? Então, ela invade o mar e ela traz para si, né, o mar acaba trazendo, né, pegando tudo de importante e trazendo para ele. Isso que é a ressaca. E os olhos da Capitu é nessa ideia, né? Então é uma pessoa, uma mulher tão envolvente, é uma mulher tão misteriosa que ela acaba fazendo o quê? Justamente isso. Então ela acaba entrando, né, naquele interior da pessoa e traz para ela aquilo que ela quer realmente, né? Então toda aquela sensualidade da mulher do Machado, toda aquela delicadeza ao mesmo tempo, né? Mas não se esquecendo que é uma mulher que busca algo que ela não tem, que é o reflexo de uma sociedade patriarcal. Tudo bem até aqui?
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de Machado e aí que assistam a próxima que nós vamos falar do Quincas Borba. Então, um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Tchau, gente!